eu falei, não, eu vou quebrar esse coco aqui. Falei, marido, você tem um martelinho? Ele falou, não, aqui não. E aí eu peguei isso, ó. Conhece isso, espremedor de batata? Raramente eu uso espremedor de batata aqui em casa. Então eu falei, isso aqui deve funcionar. E eu peguei e comecei a bater assim, ó. Até que ele deu um sinal de que ia rachar, mas não rachou nada. E eu comecei. Só que daqui a pouco, olha o que começou a acontecer aqui, ó. Começou a amassar essa pecinha aqui. Aqui, ó. Se eu continuasse, eu ia amassar isso aqui inteiro. E daqui a pouco, isso aqui ia estar sem condições de uso. Porque eu ia ter amassado ele por todos os lados. De tentar quebrar o coco com o espremedor de batata. Você já tentou fazer algumas coisas assim? De tentar uma coisa que não era. Pegar um objeto que não tem aquela função. E começar a forçar a barra? Conta pra mim se você já tentou fazer uma coisa assim. Tipo, quebrar a ponta da faca pra usar ela de chave de fenda. Tipo... Aí a gente, mulher, a gente é boa nessas coisas, né? Tipo, usar a cadeira no lugar de escada. Essa é a lei, né? Essa é de lei. Uma conhecida quebrou a cadeira de plástico. Tentando subir na cadeirinha pra pegar alguma coisa no armário. Não é? A gente é mestre de fazer isso. A gente sempre dá um jeitinho de tentar uma coisa assim. E aí, gente, eu tava amassando tudo isso daqui. E aí o marido falou, Lu, o que você tá fazendo? Aí eu falei, eita, será que agora é aquela hora que eu conto? Ou eu finjo de paisagem e fico quietinha do mico que eu paguei aqui, né? Bom dia, Cida. E aí eu falei, não, daí eu contei, né? Ele falou, Lu, é abrir enlatado com a ponta da faca. Pois é, a gente é mestre de fazer. E pra quebrar coco, né? Então, o garfo pra abrir alguma coisa. Pois é, gente. A gente é mestre de fazer isso. E a grande maioria das vezes, uma hora dá ruim. Um dia ou outro vai dar ruim. Porque isso não foi feito pra quebrar coco. Por que eu insisti em bater isso daqui? Eu ia insistir mais pra quebrar o coco se eu tava vendo que isso aqui tava amassando tudo. O que me fez insistir se eu tava vendo que tentando martelar aqui pra quebrar o coco já tava amassando? Abrir a lata com a faca, depois a gente vai usar a faca, ela não tem mais corte. E a gente não sabe por quê. A ponta da faca com chave de fenda. E isso, usar como chave de fenda, né? Giovanni, bom dia. Conta pra gente aí se vocês, meninos, também fazem uma dessa. Olha, tô contando aqui que eu fiz a burrice de comprar um coco inteiro. E eu sempre compro coco aqui constantemente pra fazer o leite de coco. E aí eu compro cortado, mas dessa vez eu comprei ele inteiro. E assim, quando eu compro inteiro, eu coloco numa sacolinha, vou na rua e quebro ele, né? E aí, dessa vez mudamos de casa, não tinha também um martelinho aqui ainda. E aí eu peguei isso, o espremedor de batata, e comecei a tentar quebrar. E quando eu fui ver, tava amassando o meu espremedor de batata. Luciana, o que isso tem a ver com a chave de hoje? Vamos lá. A nossa chave de hoje é fé. E o que isso tem a ver com fé? Você já parou para observar que muitas vezes você está localizada no lugar errado? Você está tá realizando algo que não era para você? Quantas vezes, exatamente, os inadequados, quantas vezes você está tentando fazer algo, tentando se encaixar em algum lugar, tentando exercer algum papel que você não ouviu de Deus, que aquele seria o seu papel? Uma pergunta, né? Como que eu sei que a voz de Deus, que aquela voz é a voz de Deus? É fácil isso, gente, de verdade. Mas requer treino. Quando a gente casa, quando a gente começa a namorar, a gente começa a conversar muito com o namorado. Muito, 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 muito. Antigamente conversava por carta, depois por telefone, agora é por WhatsApp. Uma dificuldade aí. Mas quando aquela voz vai ficando sensível, vai ficando comum, vai ficando familiar.
E aí, se a gente escuta a pessoa chegar, a gente sabe que é. Para pra pensar barulho do carro. Você tá em casa, o barulho, você fala, meu marido chegou. Como que você sabe? Ah, conheço o barulho do carro. Ah, o fulano chegou. Conheço o barulho do carro. O barulho do caminhar. Aí eu sabia que era você que estava vindo aqui por causa do jeito que você anda. Aquilo vai ficando comum, vai ficando familiar. E ouvir a voz de Deus é assim também. A gente precisa que essa voz fique familiar. Como faz isso? Quanto mais eu ouço essa voz, mais eu reconheço que é ela. Tem gente que reconhece, que ouve a voz de Deus literalmente no pé do ouvido. Tem gente que ouve no coração. Tem gente que ouve porque abriu a palavra e naquele dia aquele versículo gritou, né, mais alto. Tem gente que ouve através de louvores. Tem gente que diz tudo isso junto. Só com a intimidade e com a constância. A chave aqui, que não é a de hoje, tá, gente? Mas a chave é constância. Tudo que você quer que permaneça, você precisa colocar constância. Quanto mais a constância, mais aquilo fica familiar. E a fé é algo que se constrói. É algo que vai sendo adquirida e aumentada. Que vai crescendo dia a dia. E ela é combustível para que você aprenda algumas coisas. Ela, por exemplo, se meu marido chega para mim e fala, Lu, isso daqui jamais vai quebrar o coco. E eu acredito nele, eu acredito que ele sabe o que está falando, eu vou parar na hora. Quando ele chegou e ele falou para mim assim, Lu, isso não vai quebrar. Eu falei, tô achando que não mesmo, até porque eu vi machucadinho, né, e eu tava estragando. O que eu tô te falando? Que se você insiste em fazer algo que não é para você, significa que tá faltando em você fé para esperar fazer aquilo que Deus tem para você fazer. E aí vai entrar um pacotinho de machucados, vitimismo, desânimo, estresse, depressão, porque você tá querendo fazer algo que não era o que Deus quer que você faça. Você está querendo fazer na força. E fazer o papel que Deus tem para outra pessoa. A gente sempre compartilha aqui que o propósito de Deus na nossa vida, ele foi estabelecido antes da gente ser criado. E eu ouso em dizer para você que antes dos nossos pais, dos nossos avós, antes do primeiro homem, já houve um estabelecimento de um propósito para a tua vida. Antes da fundação do mundo, na eternidade. A eternidade não é uma coisa futura. A eternidade é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. E quando a gente tenta, na força, a gente vai juntando machucados. Mas por que a gente faz isso? Porque faltou fé. Aquele combustível para você ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando para você fazer. Então a primeira chave que eu queria que você anotasse aí para você é que a fé é o combustível da obediência, a motivação para a renúncia e a semente de milagres. Eu vou repetir. A fé é o combustível da obediência, a motivação para a renúncia e a semente de milagres. Por que a fé é o combustível da obediência? Porque de uma vez que eu acredito, eu paro de fazer o que não era para ter feito. Por que é a motivação para a renúncia? Poxa vida, vou ficar sem o meu coco. Vou ter que esperar. Vou ter que esperar. A gente não gosta de esperar. E por que é a semente de milagres? Porque a partir dessa atitude, algo vai acontecer. E que não foi você quem produziu. Então algo vai acontecer e você vai, uau, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui que não fui eu que fiz? Porque eu tive fé. A fé. Perdi tempo. O Instagram não está mostrando nos stories que você está ao vivo. Tenho que ir na sua... Olha só.
Por que será, né, Lenice? Isso é ruim. O Instagram tá com algumas mudanças mesmo, eu já percebi. Mas é legal você falar que daí a gente faz uma pesquisa para ver o que pode, como pode resolver. Então, anota aí, gente. A fé é o combustível da obediência, a motivação para a renúncia e a semente de milagres. Por que ela é o combustível da obediência? Obrigada. Porque pela fé você vai obedecer. Se não foi pela fé que Abraão fez o que fez. Quando eu comecei em segunda-feira, eu sentei e eu falei, Deus, eu quero te pedir as sementes aí, as chaves que o Senhor vai colocar pra gente nessa semana. E eu comecei a assistir algumas coisas e ler a Bíblia, e ele falou, nesse momento tudo que você precisa é de um papel e uma caneta. E aí eu peguei um rascunho, que depois eu vou digitar ainda, peguei a caneta e sentei, e Deus começou a dar algumas chaves. Essa foi a primeira. Então, qual é o combustível da obediência? Fé. Por que eu fiz isso? Porque eu criei que Deus ia me dar essas chaves. E a palavra diz, né? Criei, por isso falei. É assim que Paulo diz. Então, ela é o combustível da obediência. Mas ela também é a motivação da renúncia. Quando eu tenho algo grande para renunciar. Eu não sei quais foram as renúncias que Deus já pediu para você. Nem sempre as pessoas entendem as renúncias que nós fazemos. Tem renúncias que custam caro. Aliás, renúncia é para custar caro. E as pessoas não te compreendem. Mas ela também é a semente do milagre. No momento que você menos espera, algo acontece. E não foi você quem produziu. Lá em Hebreus 11, 2, quero que você abra aí. Hebreus 11, 2. Onde nós temos a galeria dos heróis da fé. Abre lá. Fala lá. Grandes exemplos de fé, fala na minha Bíblia aqui. 11, 2 diz, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Então, olha essa segunda chave. A fé é a garantia da nossa aprovação. Conta pra mim aqui se tem alguém que não quer ser aprovado, que quer mesmo que as pessoas olhem e reprovem. Quantos de nós falando, tô nem aí? Ou a gente olha e a gente quer ser aprovado. Essa é uma questão até pra gente. A gente muitas vezes deixa de fazer coisas ou faz o que não era para fazer porque a gente quer ser aprovado. E como é que a gente começa esse caminho de aprovação? Pela fé. De acordo com a Bíblia, pela fé. A fé é a garantia da aprovação. Você pode escrever isso para mim aqui? Nossa segunda chave. A fé é a garantia da aprovação. Mas a Bíblia nos ensina muito mais sobre fé. A Bíblia nos conta que, só terminando essa aqui, nem sempre é fácil a gente ter esse caminhar e essa forma de agir em fé. Pela nossa vontade de ser aprovado logo, às vezes a gente olha para os lados. E foi assim que Pedro fez. Pedro, ele não duvidou de Deus, de Jesus. Porque se ele duvidasse de Jesus, ele nem saía daquele barco. Pedro duvidou dele mesmo. Quando ele olha para o que ele estava fazendo, ele para de acreditar nele. E aí, nesse momento, ele afunda. Isso pode servir para você hoje. Se você está sentindo alguma coisa afundar, talvez está faltando você acreditar em você. Especialmente de que você pode descansar em Deus. Especialmente de que você pode continuar crendo. Porque se está falando que pela fé os antepassados foram aprovados, a tua necessidade de aprovação termina quando entra a fé na história. Essa chave não estava, tá? A tua necessidade de aprovação encerra quando você fala a linguagem da fé. Quando você usa o antídoto da fé. Acabou a necessidade de aprovação. Porque você tem a fé. Hoje Deus falou isso comigo.
Nós tivemos recentemente a necessidade de... Não foi uma necessidade, foi uma escolha. Eu não preciso fazer as coisas, eu não tenho necessidade. Eu escolho fazer. E nós tivemos uma escolha que custou caro, que custou renúncias. E a palavra que o Senhor me deu para que eu entregasse para pessoas, e foi para cada renúncia uma restituição. E eu quero entregar isso para você também hoje. Para cada renúncia, Deus tem uma restituição, porque renúncia nasce na fé. A fé é a motivação para a renúncia. E quando você renuncia a algo por conta da fé, que lindo, Rafa, seja bem-vindo. Quando você renuncia a algo em nome da fé, é óbvio que tem restituição. Às vezes a gente entende errado restituição, e esse vai ser a chave para outro dia. A gente entende errado restituição, que a gente quer que Deus nos dê exatamente aquilo que a gente deixou. Deus não vai te dar aquilo que você deixou. Porque aquilo que você deixou já serviu de aprendizado para você e para quem estava com você no tempo. Já serviu de aprendizado para quem queria aprender. Quem tem um coração ensinável aprende em qualquer circunstância. Então aquilo que você já viveu não vai voltar. Mas cada renúncia, uma restituição. Por quê? Porque ele vai trazer para você o novo dele, o que ele quer. Nós escutamos o pastor Timóteo contando das renúncias que ele fez por escolha. E uma das renúncias que ele fez foi de um carro. E a semana retrasada, acho, ele trouxe... a semana passada ele contou isso. E a semana retrasada, o que ele ganhou, gente? Um carro. Ontem ele recebeu um e-mail dizendo também, deixa ele contar, né? Não vou contar a bênção dos outros. Semana que vem ele conta dessa bênção. Mas entenda isso. Todas as vezes que a gente renuncia em nome da fé, o Senhor tem uma restituição. Mas não queira trazer de volta o seu passado. Fica pronta para o novo de Deus. E essa é uma das chaves que a gente vai falar aqui também, olha. Que a fé gera inédito. Anota isso aqui. A fé gera inédito. A fé não planta. A fé não é a semente do inédito. A semente do inédito é o próprio Deus. É o poder criativo dele, criador. Mas é a fé que gera. A fé que nutre. Anota aí para mim. A fé gera inédito. Deus coloca o inédito na tua vida. Através de renúncias, você deixa aquilo lá. E você vai nutrindo, vai gerando. E de repente você fala, uau! De repente aconteceu isso, que de repente foi gerado. Eu estava contando para vocês que recentemente nós tivemos aí a escolha de fazer algumas renúncias. Óbvio que tem as pessoas que não compreendem ou não têm coragem de renunciar. Vão fazer o quê? Quem compartilha aqui comigo, o que vocês acham? A pessoa que não tem coragem de fazer renúncias, faz o quê quando ela vê alguém renunciando? Conta pra mim. Pela experiência de vocês, uma pessoa que não tem coragem de fazer renúncias, porque Deus mandou, o que elas fazem? Lógico, né? Falam, criticam, óbvio. E qual é a nossa vontade, gente, quando a gente é criticado? Tenta frear o outro. Quando a gente é criticado, qual é a nossa vontade? E a gente? Agora vamos falar da gente. Aí, ótimo, obrigada aqui que a minha anotou tudo. Mas o que a gente faz, gente? Bem-vinda, Angélica. O que a gente... fala que a gente tá louca. Que delícia, eu amo quando fala isso. Mas o que a gente faz quando a gente é criticado? A nossa vontade humana, qual é? Diante da crítica. De rebater a crítica, claro. Pois é, eles dizem que é loucura. Gente, vamos parar para pensar o que a Bíblia diz
que a nossa luta não é contra a carne. E como é que a gente entende isso? Pois é, eu também, Solange, me impulsiona. É combustível para mim. Mas a nossa vontade, gente, a nossa vontade é de revidar, atacar, é de rebater, é de ir pra cima. Só que hoje pela manhã Deus me falou uma coisa: não faz nada. Não faz nada. Porque no momento em que eu fizer o que estou falando para você que vou fazer, você vai ter o prazer de ouvir essa pessoa vir para você e te falar: eu estava errado. Se por acaso você entra no embate, eu tiro a mão. E eu acredito que isso não é só para mim. A partir do momento que eu entro no embate, a música tá atrapalhando ou tá bom? Se eu entro no embate, se eu revido, se eu reajo, Jesus nunca reagiu. Ele agia. Eu sempre falo isso para vocês. Jesus nunca reagiu. Se eu entro no embate, se eu revido, se eu vou para cima, Deus tira a mão. Agora, se eu não faço isso, eu vou ter o prazer. E por que é prazer? Porque a vitória tem sabor de mel e a vingança tem... Não. Não é por isso. É porque você vai cumprir o que a palavra fala. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Comigo também. E a minha vontade, não pensa que não. Eu não sou diferente de vocês. É sim de falar um monte. Mas as pessoas não estão no mesmo ponto que você. Não adianta. Tem gente que tem um coração ensinável. Eu busco isso, gente, desde os meus 17, 18 anos. Eu pedi uma coisa para Deus. Senhor, não me deixa, antes de ser convertida, não me deixa passar um dia na minha vida sem aprender algo. E hoje Deus me lembrou isso. Deus falou: você se lembra? Lá atrás, 17, 27, 37, 47, 33 anos atrás. Deus falou para mim: lembra que você me pediu isso? Aquela garota pediu isso. E hoje eu estou cumprindo na tua vida. Só entendemos o sangue quando ouvimos a voz do Espírito e temos autocontrole. Isso mesmo, a gente só vai entender o contra a carne ou sangue, né? Que não é contra a carne ou sangue, quando a gente escuta isso e passa pelas situações. Passar pelas situações vai fazer com que você entenda: eu tenho aprendido algo da parte do Senhor ao longo dos meus anos? Ou tudo que eu estou vivendo está me prendendo e me amarrando? Isso que eu sempre digo para vocês, que existe uma mensagem forte dentro da questão da liberdade. Essa é chave para outro dia. E talvez para encerrar. E essa mensagem me mostra que eu não sou refém da minha vontade de revidar. Eu sou livre. E eu sei que quando eu não revido, eu vou viver isso que Deus falou para mim hoje. Calma. Se você deixar comigo, você vai ver a minha bondade. Agora, se você fizer, eu tiro a mão. Fica a tua conta e risco. E aí, como a gente já aprendeu que a fé é o combustível da obediência, a gente fica quietinha, né? Bora lá. Tem outra coisa que a fé é. Mais uma chave, quarta chave, ó. Eu vou repetir as chaves. A fé é o combustível da obediência, a motivação para renúncia e a semente de milagres. A fé é a garantia da nossa aprovação. A fé gera o inédito. E agora eu vou te contar outra. A fé é a linguagem dos justos. Procura na palavra e você vai achar isso em vários lugares. A Fabi colocando: eu sou meio besta, não revido. Me entristeço e fico quietinha. Então, Fabi, mas a partir do momento que a gente entristece, eu também já vivi isso. A gente também tá tirando a fé da jogada. Porque se a gente ficar com... pega essa outra. Essa é uma frase que me acompanha. E é uma verdade na realidade. E ontem uma pessoa me contou que ela usa isso com constância para as decisões dela. Tira os olhos do processo e foca na promessa. Se a promessa do Senhor é que a gente vai ver Ele agir... e outra, quando a gente revida com alguém
a gente está agindo no temporário. Estou precisando da ajuda no meu relacionamento. Fala com alguém que tem experiência nessa área. Nelson, eu te falei ontem, né, para falar com o pastor Timóteo, né? Mas a gente pode trazer alguém, sim. Eu espero que você tenha conversado com ele e tenha sido bênção a conversa de vocês. Quando a gente... Me fugiu um pouquinho. Quando a gente revida com essa pessoa, a gente vai ter mas ele vai responder, fique tranquilo. Quando a gente revida, a gente vai ter Tem uma pessoa aqui. Giovanni, ajuda o Nelson, por favor. Quando a gente revida, a gente vai ter algo que vai acontecer, já repito, imediatamente. A gente vai ter uma resposta imediata quando a gente revida. Sabe aquela resposta que fala assim, também fui lá e falei. E isso não traz plenitude. A palavra diz que da sua plenitude, né? Vou abrir pra gente ver, pra gente lembrar. Todos nós recebemos graça sobre graça. Tá no livro de João isso. Deixa eu achar aqui. Aqui. De sua plenitude, ou seja, de estarmos cheios do Espírito. Vou repetir. Todos nós recebemos graça sobre graça. Então, como é que a gente recebe graça sobre graça? Aprendizado sobre aprendizado? Se enchendo da plenitude. Agora, se você resolver não atacar, não ir para cima e deixar nas mãos do Senhor, você não vai ter algo imediato, mas você vai ter algo definitivo. Algo que é com padrão eterno. O que eu quero? Que aquela pessoa que falou mal saiba que eu fiquei sabendo e vou lá e eu quero ter o sabor da vingança, ou eu quero que aquela pessoa reconheça Deus na minha vida. Entende? Se eu quero que aquela pessoa reconheça que isso é de Deus, a minha renúncia foi de Deus e que é Deus quem está nos movendo, eu vou descansar no que Deus me disse. Tira os olhos do processo e foca nas promessas. Obrigada, Cleide. É isso aí. Tira, coloca isso escrito na tua geladeira. Tira os olhos do processo. Foca na promessa. E aí você vai falar assim, mas eu não sei qual é a promessa. Eu não sei qual é a promessa. Como você não sabe? Eu acabei de te falar uma. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso é uma promessa. Então vamos voltar para as chaves aqui. A primeira, eu vou ser repetitiva mesmo, tá, gente? É como ser feliz e ter razão. É isso aí. Melhor entregar o pai e ser feliz do que bater. Exatamente. Sabe, Fabi, eu sempre tenho um pensamento comigo. Quer ver uma coisa simples? Por conta do Covid, né, da pandemia aí, a gente tem o hábito, não é? De chegar em casa, deixar o sapato na entrada e colocar o sapato e colocar o chinelinho, não é assim? E quando meu filho chega, ele não tem essa prática. Eu passei o dia inteiro nessa empresa, né, com contato com pessoas. Ele tem a razão dele. E não é agora que, né? E aí, no começo eu olhei e falei, não, filho, mas tá errado, a gente precisa fazer isso, né? E coloco lá o chinelo meu, do Maurício, né? E aí hoje de manhã eu falei, sabe, é estranho, eu não coloco dele. Eu não coloco o chinelo, o crocs que ele usa, eu não coloco. Porque ele gosta de entrar e se trocar no quarto dele. E tirar o sapato lá no quarto dele. Eu podia quebrar o pau com ele e falar, filho, você não tá vendo, Covid. Mas eu sempre tive uma verdade comigo, um princípio. Escolhe pelo que briga. E essa não foi a minha escolha. Brigar por causa do crocs, do chinelo, do sapato, não foi. Luciana, mas e o Covid? O Covid tá aí, ó, no ar. Sabe, a gente tem os cuidados, claro. Mas Deus é quem nos protege. E entre uma coisa ou outra, eu escolhi não brigar por isso. E a gente precisa entender isso. Essa é uma chave minha. Escolhe pelo que briga. Ah, mas então você escolhe abrir? Claro. Tem briga que eu tenho que brigar, é confronto. Tem momentos que eu tenho que falar. Eu vou ter que confrontar. E é necessário. Bora lá então, gente. Então a primeira chave foi
A fé é o combustível da obediência, a motivação para a renúncia e a semente do milagre. A outra foi, a fé é a garantia da nossa aprovação. A fé gera inédito. E vamos para outra. Ah, já falei, né? A fé, mas anota aí. A fé é a linguagem dos justos. A fé é a linguagem. Essa daí foi um brinde. Foca na promessa e não nos processos. Como na questão de fé, essa aqui é a próxima, tá? Escolhe pelo que briga, foi um bônus também. A fé é a linguagem dos justos. Por que a fé é a linguagem dos justos? Porque quando você quer justiça, primeiro você vai entender que justiça é essa. Se é a sua justiça humana ou se é a justiça de Deus. E justiça humana não se chama justiça, chama vingança. A não ser, Fabiana é uma advogada, e a não ser no caso do que a gente usa esse nome para fazer que aquela causa seja realmente resolvida, seja uma solução. E isso na nossa linguagem humana é a justiça. Mas a gente está falando de justiça divina. Então, a fé é a linguagem dos justos. Só um pouquinho, gente. Já a gente volta aqui. A fé é a linguagem... Eu vou desativar só um pouquinho, já a gente volta, tá bom? Senão ela começa a travar. A fé é a linguagem dos justos, por quê? Porque eu vou descansar na justiça de Deus. Um dia... Deixa eu voltar aqui. Um dia, Fabi... Vamos uma hora conversar na live sobre justiça. Você aceita esse desafio? Da gente conversar sobre justiça? Amém. Como é uma promotora aí da justiça, vamos assim dizer, né? Alguém que promove a justiça no nosso país. E então a gente tem que guardar isso, que a fé é a linguagem dos justos. Se você tá passando por um impasse e você descansa em Deus... Você descansa porque você sabe com certeza que Ele vai fazer justiça. Gente, meninos, as meninas que falam demais depois, né? Conversa lá depois, quando terminar a live, qualquer momento, mas o Nelson, o Giovanni já se colocou à disposição, tá bom? Então, é lá agora. Então, assim, outra chave. A fé agrada a Deus e nos aproxima do eterno. Você pode colocar isso aí? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não teve ainda a experiência de ler Hebreus 11, aliás, o livro todo, né? Mas se você não teve a experiência, leia quando terminar a nossa live e você vai ver tudo isso aqui aprendido ali, implícito nesse texto. E a fé agrada a Deus e nos aproxima do eterno. Por que nos aproxima, gente? Nos aproxima porque você vai falando a linguagem dele. E você vai falando, Deus, eu creio. Eu quero compartilhar algo com você. E você já deve ter sentido isso também. Já passou, repito sim, você já passou por uma situação, ou vários, né? Ter dias que você fala assim, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Ou de falar, ou questionar a sua fé. Eu já questionei muitas vezes a minha fé. Obrigada, Simone. Isso aí, Rô. Eu já questionei muitas vezes. Acho que há pouco, até vir essas chaves para minha vida, eu ainda estava questionando. De verdade. Porque eu fui uma pessoa que eu estudei muito a neurociência. E você sabe que o estudar é uma delícia, né? Não sei quantos que gostam aqui também de estudar, quando você encontra a tua área de estudo, né? É uma delícia, você quer fazer isso com constância e muito. E eu estudei muito a neurociência. E por muitas vezes, esse estudo me afastou da fé. Não me afastou de Deus exatamente, mas me afastou da fé nele. E quando eu questionava a minha fé e lia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a situação. Eu falo, então, peraí. Então, eu não estou agradando a Deus, porque eu deixava incredulidade entrar. Assim, a psicologia também, viu, Fabi? Eu já vi muitos casos. E
E o que acontece? Eu comecei a observar, principalmente nas cartas de Paulo, que existe neurociência na Bíblia, né? Que não foi uma ciência inventada. E Deus começou então a me mostrar que muitas coisas que a gente chama de ciência são espirituais. Não operam no natural. Não acontecem no físico. Acontecem na alma e no espírito. Já pedi muitas vezes para Deus ter uma fé que agradasse a Ele. Um dia, no meio de uma provação, o Senhor me disse: estou te levando para um lugar mais profundo. Uau, mais profundo em fé. E aí, quando a gente entende que as coisas que a gente estuda na filosofia, na psicologia, filosofia foi outra coisa que eu amo estudar, e na neurociência, a gente não está estudando coisas apenas referente ao físico. Porque como é que os neurotransmissores acontecem? Eles acontecem porque tem uma parte espiritual operando e movendo tudo aquilo. Segunda-feira, na live com a pastora Ana Paula, ela falou algo que eu amei. Eu já dei palestras sobre somos corpo, alma e espírito. E ela falou algo maravilhoso. Ela falou assim: ó, Nelson, espera um pouquinho. Eu já coloquei para você 2 pessoas para te ajudar, homens. Homem vai buscar ajuda com homem, tá bom? Desculpa a palavra forte, mas já coloquei à sua disposição 2 pessoas. No direct, quando você me chamou e pediu ajuda. Falei, eu prefiro que... Aliás, 3. Coloquei 3 pessoas que têm aí conhecimento e condições de te ajudar. Agora aguarda. Eu sei que o pastor Timóteo te respondeu e falou com você porque ele me contou. Então aguarda. Eu acho que tá tendo um tumulto aqui. Se o Giovanni já mandou mensagem para você lá também, porque ele acabou de falar aqui. Agora tá tendo um tumulto, eu tô repreendendo em nome de Jesus. Chega, por favor. Como veio, pode ir. Desculpa, gente, bora. Tem hora que a gente não tô brava, tá? É só usando de autoridade. Quando a gente vê, a gente tá falando de coisas espirituais. Então, eu já dei palestras falando que somos corpo, alma e espírito. E quando ela falou segunda-feira que nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma, eu falei, yes, é isso. Olha que coisa linda. Nós então precisamos entender todas as coisas de forma espiritual. E de fato, quando a gente começa a estudar muito assim essas áreas, a gente tem que consagrar isso também. Então, quando a gente pede para o Senhor, aumenta a minha fé, ou me perdoa pela falta da minha fé, o que a gente na verdade está falando? Senhor, a minha fé não está faltando no Senhor. A minha fé está faltando na sua criação. Porque eu fui criada por Deus e eu preciso acreditar em mim. Então, isso eu quero deixar essa verdade para vocês. Tenha fé em você. Nossa, Luciana, você está falando heresia. Não tô. Tenha fé em Deus e acredita na criação dele. Agora, quando você se enche de medos, de temores, quando você se enche de verdades próprias, quando você se enche de situações que não foi Deus quem colocou em você, aí você largou a linguagem dos justos. Porque a fé é a linguagem dos justos. Sim? Deu para entender? Essa comparação de que a gente precisa parar de achar que a gente não tem fé em Deus. Para pensar, fica alguém doente agora, o que você faz em primeiro lugar? Você ora e entrega aquela pessoa. Você tem fé que Deus vai curar. Você não tem fé em você. E quando ele fala pra gente que a gente pode fazer algo, a gente pode, pronto. Outra chave aqui. Que a fé, eu já tinha falado, essa fé agrada a Deus e nos aproxima do eterno. Foi por isso que eu contei essa história, de que a gente precisa parar de achar que a gente não tem fé e de pedir para Deus aumentar a fé. Sabe o que Deus aumenta? Situações para você passar, para você ver que você tem fé nele. Porque a fé que tem nele não é gerada porque você decidiu. O que você está fazendo todas as manhãs aqui? Ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, se tá faltando mesmo, pega a palavra e começa a ler alto. Outra, a fé é diferente da primeira essa, tá? A fé promove obediência. Por quê? Anota ela aí. A fé promove obediência. Por que a fé promove obediência? Porque quanto mais você vê
o fruto dessa fé acontecer, que é o milagre, que é o que vai acontecer, mais a tua fé é nutrida e mais você obedece. Sim? Então, aquilo que a gente falou, que a fé é o combustível da obediência, ela também promove. E quando promove, o que significa promover? Uma promoção significa o quê? Significa, vamos pensar numa empresa. Alguém tinha esse cargo, ela foi promovida, ela foi para um cargo superior. Então, o que você faz com a obediência? Você promove a obediência. Você fala, vou andar em fé, porque está valendo a pena. Vou obedecer, porque está valendo a pena. Então, você promove de promoção mesmo. De você subir o cargo. Quanto mais, então, você... de avançar, exatamente. Quanto mais você anda em fé, mais a tua obediência cresce. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com a obediência. Porque... E a gente vai falar isso na live da fidelidade, que talvez seja amanhã. Por que a gente tem que tomar cuidado com a obediência? Porque, às vezes, a gente fica obedecendo voz errada. Às vezes você quer obedecer a tua voz, o teu comodismo, o teu conforto. E isso nem sempre significa você morar bem, ter um carro bom, nem sempre. Às vezes a gente se acomoda dentro da gente, ou se acomoda dentro do ministério de outra pessoa. Nós precisamos sim sermos mulheres auxiliadoras e submissas, como a gente já falou. No entanto, eu não posso me acomodar no ministério do meu marido, na missão dele. Eu vou ajudá-lo, eu vou promovê-lo até. Eu vou fazer com que ele, eu vou auxiliá-lo. Mas eu tenho o meu. Eu tenho aquilo que Deus falou comigo. E Deus não é um Deus de confusão. Algumas pessoas falam, mas meu marido não entende. Então fica quietinha aí. Leva em oração. Às vezes ouvimos a voz do nosso ego e achamos que você... exatamente. Uma pessoa contava um testemunho de que uma pessoa que é uma profeta do Senhor, eu sei que é, uma pessoa que Deus já usou para me reposicionar. E ela falou que ela deu uma palavra para uma pessoa e ela sentiu que era para cura e a pessoa morreu. E ela ficou mal, ela falou, não falo mais, Senhor. Ficou igual Jeremias, que fala, não falo mais em seu nome. Ela ficou muito mal. E o Espírito Santo pegou e falou com ela. Falou para ela, aquela parte você falou porque você quis, foi sua vontade. Eu não falei isso. Vem aqui entender cada parte da palavra que eu te dei. Eu já vivi algumas situações assim, de Deus dar uma palavra para levar para alguém e eu falar, Senhor, eu não quero que seja a minha vontade. Então, por favor, me fala em mistério, me fala em código, sei lá, para que aquela pessoa entenda, né? Mas me mostra, me deixa ver, para que não seja algo da minha vontade. E aí essa pessoa, por fim das contas, precisou ser tratada por Deus, para que ela voltasse a falar as palavras que ele manda ela falar. É uma profeta de Deus, uma pessoa que Deus usa literalmente com palavra e poder, que é o nome da igreja dela. Vamos para outra. A fé é o veículo da recompensa e proteção. Você pode usar a palavra recompensa como restituição, como você quiser. Mas ela é o veículo para que você seja recompensado por Deus e protegido por Deus. Como eu contei para vocês, a nossa vontade é fazer vingança. É ir lá e falar, mas eu não tenho sangue de barata, eu vou falar mesmo. Não tá certo ficar falando de mim. Eu vou lá falar, né? Eu tenho que falar alguma coisa, senão vão achar que eu sou banana. E aí a gente vem para isso, né? Para essa chave que diz que a fé é o veículo da recompensa e da proteção. Como que fica? Se a gente quiser que Deus continue cuidando, protegendo, a gente vai usar da fé, acreditando que é Ele quem vai fazer. E eu continuo crendo, continuo em fé. Obrigada, Fabinho. Outra coisa, vamos pegar a história de Abraão e de tantos outros. Vamos pegar a história de Ruth, que eu tanto amo. Pela fé, o herdeiro vence processos e recebe sua promessa.
É pela fé que o herdeiro vence processos e recebe a sua promessa. Aí volta a minha frase lá. Tira os olhos dos processos e foca na promessa. E você pode me dizer, Lu, eu não sei, Deus não me deu uma promessa. Como não? Abre a Bíblia. Se enche, se a gente abrir agora, num lugar aqui, vamos lá, vamos abrir Salmo. Sempre falo isso para vocês. Vamos abrir o livro de Salmo e vamos ver uma promessa aqui para você. E aí você pega essa promessa para você. E eu posso pegar ela para mim também. Bora lá. Vamos pegar. Aqui. Vamos abrir aqui no Salmo 50. Tem alguém que gosta do Salmo 55, eu não lembro quem é. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Ele cuidará de você, tua promessa. Ele cuida de mim. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Pega essa promessa para você. Ando em justiça, eu não vou tropeçar. Não vou cair, eu não vou tropeçar. Pega essa promessa para você. Outra. Clamo ao Deus Altíssimo, no Salmo 57. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Há uma promessa. Ruth e Abraão. O que, Vanderly? Que eu falei deles? Eu falei deles exatamente nisso daqui, ó. Pela fé, o herdeiro vence os processos e recebe sua promessa, né? Outra aqui, olha. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Então, olha lá, você vai receber amor e fidelidade. Outra, e tô lendo assim, gente, ó, algumas coisas que às vezes eu pego no livro de Salmos e vou marcando, e são promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Vamos pegar mais do comecinho? Tô abrindo aqui, tá? Olha lá. Olha aqui essa promessa. Pega pra você, é tua, o papai te deu. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. E tá falando aqui, olha, nesse texto, nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão o Senhor. O que tá falando? As gerações futuras ouvirão o Senhor através dos seus filhos. Olha, leia isso. Tá no Salmo 22, versículo 30. Vou continuar, olha. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Quem? Seus filhos. Nossos filhos. Você quer mais promessa do que isso? Gerações futuras vão ouvir do Senhor pelos seus filhos. Quer mais promessa do que isso? Então, gente, pela fé, o herdeiro vence processos e recebe sua promessa. Tem mãe aqui com filho desviado? Tem alguém aqui que tá com filho desviado fora da igreja? Ou tá na igreja, mas não tá convicto, não tá firme? Você não vê teu filho orando, lendo a palavra, apaixonado por Jesus, querendo ir na igreja, você tem que dar uma forçadinha de barra? Tem mamãe aqui? Nessa condição? Conta pra mim. Se tem mamãe aqui nessa situação, e a gente tem que ter coragem de falar mesmo, viu, gente? Se tem mamãe assim, olha, pega isso. Tenha fé. Porque pela fé o herdeiro vence processos e recebe sua promessa. Você é herdeira de quem, gente? A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Faz questão de falar. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que significa? Tudo que é de Cristo é meu. Tudo que Deus deu para ele, deu para mim. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Com Cristo, aliás. Então pega essa promessa. Marca lá, pega a tua Bíblia aí agora. Salmo 22, 30 e 31. Bom dia, Su. Anota aí. Tem mamãe que não teve filho ainda? Que não fez o download dos filhos ainda? Pega essa promessa. Eu não conheci, minha mãe tá aqui na live, ela é louca pra conhecer os bisnetinhos, né? A minha nora sempre fala, oh meu Deus, eu preciso ter coragem de arrumar os bisnetinhos pra avó. Eu quero que ela curta os bisnetinhos. E se conheceu, se não conheceu, conhecer meus netos, meus bisnetos ou não, eu tenho uma promessa. E Luciana, mas eles não estão na igreja. E daí?
Eu não me guio pelo que eu vejo, eu me guio por fé. Tira o foco do processo e foca na promessa. Exatamente. Acreditar nas promessas. Bora, gente. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram. E falarão a respeito de tudo que ele fez. Você tem que amanhecer todos os dias. E à noite, quando seus filhos estiverem dormindo, vai lá orar. E vai falar, você, filho. Deixa ele ouvir não, para não provocar. Você, filho, você vai servir a Deus nas gerações futuras. Vocês vão proclamar a justiça aos que ainda não nasceram. E vocês vão falar a respeito de tudo que ele fez. Salmo 22. Você vai, quando chegar a sua nora na sua casa, você vai parar de brigar com ela. E você vai falar para ela, olha, pode até parecer improvável. Meu filho, não tem... Ontem a gente estava falando disso. Eu falando para ele, filho, você tá com 19 anos, cadê a namorada, né? Ele falou, tô novo. Travou e voltou? Travou para mais alguém, gente? Eu tava falando com ele falou, tô novo. Eu falei, então tá bom. Tá se sentindo novo, tá sentindo novo. Mas a gente já começa a orar pela nossa nora, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, pra quê? Para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles tenham uma boa profissão. Que nada! Isso é consequência, isso vai usar só no temporário. Você vai orar para que eles façam isso, ó. Proclamarão a justiça de Deus. E vão falar a respeito de Deus. Pronto, acabou. Qual vai ser o veículo que vai ser usado para que eles façam isso? Não sei. Alguns vão ser empresários, outros vão ser missionários, outros vão ser pastores, outros vão ser vendedor ambulante, outros vão ser confeiteiros. Não sei. Outros vão ser advogados, outros vão ser coaching. Como é que Deus vai fazer? Aí as pessoas chegam para mim e falam, você não pode misturar as coisas. Você tem que entrar na sua live para falar de coaching, de uma vida melhor, de como as pessoas terem uma vida melhor. Eu não tô? Conta para mim se eu não tô. Eu tô usando a maior das ferramentas. Eu tô usando a palavra que não é teoria. A Bíblia é uma palavra que não é teoria. Qualquer outro livro que eu vier usar é palavra que é teoria. Eu estou usando a palavra que não é teoria. Então, pegou a promessa? Então agora você já pode entender isso aqui. Que pela fé, o herdeiro, que é você, vence promessas e recebe. Vence processos e recebe a promessa. Fechou? É tua. E você também pode pegar essa. A fé é o veículo da recompensa. Essa a gente já falou. E proteção. Tem promessas que temos que trabalhar a nossa mente, porque são grandiosas. Sabemos que não somos merecedoras. É a graça. Sabe, Fabi, a gente precisa ter cuidado com esse merecedora. Por quê? Porque a gente não merecia nada. Mas aprove ao Senhor mandar o tudo dele. A gente não merecia nada. E aprove ao Senhor mandar o tudo dele. Aprove a Deus mandar o tudo dele. Jesus não era só o filho. Jesus é parte desse Deus. Por que ele faria isso se eu não sou nada? A gente fala assim, aquele fulano nem é crente. E aquele fulano é tão abençoado. A família dele tá tudo lindo. A família dele, ele tá bem sucedido. Tudo que ele faz dá certo. Porque Deus continua sendo Deus. E algo Deus viu no que ele criou. Então eu não sou muito... não tenho muita concordância quando fala que eu não mereço. Porque se o Espírito Santo habita em mim e Jesus está em mim, e a Bíblia fala que eu sou coerdeira, então tá bom, Fabi. Então eu preciso rever isso, entendeu? Eu tô dizendo isso porque eu conheço alguns louvores, como eu compartilhei ontem, né? Que vem trazendo tanto, né? Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, pelo amor. A gente tem que escolher melhor os nossos louvores. Olha esse louvor, olha o que ele fala. Canta ele em casa, gente, não bota ele no púlpito. Ele fala, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, os meus objetivos eu não consigo alcançar. Uma pessoa ímpia, que não acredita em Deus,
e que está sendo bem sucedida na vida. E escuta isso. Para que ela vai para Jesus? Ela fala, se os crentes lá dentro estão cantando que ele, quanto mais ele corre, mais cansado ele fica, e não importa o quanto ele sacrifica, a gente vai entender o contexto, não adianta eu me sacrificar, eu tenho que confiar em Deus, tal. Mas a verdade é que eu estou pronunciando isso, né? Deus não ignora princípios, mesmo não cristãos obedecendo princípios são abençoados. Fechou, é isso. É isso. Pablo Marçal fala isso todos os dias. E é exatamente isso, né? A Lu, eu orava pela minha nora antes mesmo dela. A gente tem que orar até na barriga, né? Pelo filho. Já começar a orar pela nora, pelo genro. E a gente vai ter a garantia. Desculpa, gente. A gente vai ter a garantia que nós vamos receber a promessa do Senhor. E é aqui que a gente acabou de ler nesse salmo. Se os filhos não estão na igreja hoje, continua valendo essa promessa. Você precisa profetizar na vida deles, como a gente viu ontem, de vales de ossos secos. Gente, eu não vou continuar com a fé hoje, com a chave da fé por causa do horário, tá bom? Muitas pessoas acabam atrasando e eu também. O Instagram não corta mais nosso tempo, então a gente se empolga. Eu quero retomar com você o que eu falei no início. Algumas não estavam. Então eu tinha aqui o coco para fazer meu leitinho vegetal e sem ter como quebrar ele, peguei o espremedor de fruta e comecei. Vou bater nesse cantinho, que esse cantinho já amassou. O marido chegou para mim e falou, Lu, o que você tá fazendo? Falei, tô tentando quebrar o coco. Só que naquele momento o Espírito Santo falou comigo, você tá vendo que tá amassando? Só que o Espírito Santo não parou por aí. Ele me contou também que tem hora, que a gente vai juntando feridas, machucados, amassados, porque a gente está tentando fazer algo que não era nosso. Que, às vezes a gente vê alguém fazer alguma coisa, a gente acha bonito e quer fazer também. E esse é um caminho de machucados, de ferimentos. E tem um detalhe, Deus não tem parte com a cicatrização desse ferimento. Por quê? Porque você não agiu em fé. Porque se você agir em fé, você vai esperar o jeito certo de abrir o coco. E você vai esperar que isso aqui não vai ser o dia da raiva, né? Da revolta do espremedor, né? De batata. Ele fala, não, quase não entra batata nessa casa, eu não tô servindo pra nada, então eu vou bater no coco. Não, né? Ele vai esperar a batata chegar. Eu já fiz isso, Sueli. Não funcionou, não. Então, vamos vir aqui pro espremedor de batata. Ele tem outras funções, pode espremer batata doce, pode espremer tanta coisa, mas quando eu comprei ele estava escrito espremedor de batata. Então eu posso espremer outras coisas aqui, mas ele não pode esquecer da função, que a função dele não é martelo. É espremer os legumezinhos aqui, cozidos ainda. Porque a partir do momento que ele começar a querer fazer a função de martelo, o que vai acontecer? Ele vai ter machucados, que Deus não tem parte na cicatrização. E aí, você vai ter que aprender que se eu quero funcionar para aquilo que eu fui feita, eu preciso ter atos de fé e esperar no Deus que me fez. Então, espremedoras hoje, ou martelos hoje, eu tive que ser martelo hoje, né, no meio da live, para não comprometer aqui. Tive que, de vez em quando eu tenho que ser martelo. A gente tem que aprender a fluir nos 5 ministérios e saber qual é o nosso. A gente ainda vai trazer o pastor Jean de novo aqui para falar dos 5 ministérios. A gente tem que aprender a fluir. Porque se você tem um chamado no ministério para pastora, e a gente vai ter pelo menos um chamado, você tem que ser. Se você tem um chamado para ser uma profeta, você tem que ser. E quando Jezabel entra na jogada, a função de Jezabel é calar a boca do profeta. E aí o profeta não traz palavras proféticas. O que a gente faz aqui todas as manhãs não é trazer palavras proféticas. A profecia não é só um dia de revelação. Todo dia, né? E o dia de revelação faz parte, é uma delícia. Mas a gente traz a palavra de forma profética.
E se a gente não faz, daqui a pouco, ó, ou vai enferrujar, ou você vai tentar ser martelo. E na hora que você tenta ser martelo, sobra para você machucados. Então, pela fé, tem a renúncia. E eu quero falar o primeiro versículo, a primeira chave aqui de hoje, baseado tudo em em Hebreus 11, tá? A fé é o combustível da obediência, a motivação para a renúncia e a semente de milagres. Se você hoje está vendo milagres, volta ao que você renunciou, em que momentos você obedeceu e olha a tua fé. A gente continua com fé amanhã, com fé toda hora, tá? Mas a gente continua com a chave da fé amanhã e é onde eu quero fazer um exercício prático. Então vem pra live com papel e caneta, tá bom? Obrigada da companhia de vocês mais um dia. Que o Senhor te abençoe, faça você perceber quem você é e em quem você foi criada. Faça você ter tranquilidade e calma, paciência, domínio próprio, todo fruto do Espírito, para que você reconheça em você capacidade colocada por Deus para esperar nele e para continuar agindo em fé, ter a linguagem da fé, se perceber como justa, ser aprovada e viver o inédito na tua vida. É tudo isso que a fé gera. Eu vou registrar tudo isso lá no canal da Lu, tá bom? Live não vai ficar salva. Não. Quero as pessoas aqui, junto com a gente. Se você não conseguiu realmente, né? A pessoa não consegue estar aqui. Conhece alguém que realmente não consegue? Não vamos deixar a pessoa assim, né? Eu vou registrar tudo isso e enviar pelo canal da Lu. E depois a gente pensa em como vai compartilhar mais, tá bom? Mas a de hoje e de amanhã não ficam salvas. Quero vocês aqui. Então chama as pessoas que não estão aqui agora, tá bom? Para virem aqui, porque é diferente. A gente vive situações aqui que a gente só vive na hora, ao vivo e a cores. Tem uma unção sendo derramada. Pastor Timóteo compartilhou comigo ontem que por muitas vezes ele viu um anjo com a gente. Tem uma unção. Outro dia eu compartilhei uma frase dizendo que quando Deus manda você ir, vá. Porque existe uma unção naquele momento, naquele lugar, que passa. Então por isso que eu quero vocês aqui. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia para todas. Até amanhã. E eu vou colocar todas essas que a gente falou hoje, redigido no canal da Lu. Se você não tá lá, pega o link na bio e entra. Como diz o jovem, cai pra dentro. Beijinho. Deus abençoe.